Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Dailson. Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, pessoal, eu quero mostrar para vocês as 5 principais formas de você jogar aqui no Linux. Por que que eu estou trazendo esse tipo de vídeo, pessoal? Porque eu estou migrando para o Linux agora, né? E eu estou tendo esse aprendizado relacionado a jogar jogos aqui no Linux. Eu estou tendo uma boa experiência até, digamos. Aí são vários desafios a enfrentar. Então, eu quero trazer este vídeo aqui para ajudar o pessoal que está iniciando, quer saber como é os jogos aqui no Linux, como funciona isso daqui, né? Então, eu trouxe aqui, eu reuni aqui as 5 principais alternativas aqui que a gente tem no Linux e a gente vai passar um pouco por cima, dar uma pincelada por cada um. Eu fiz esse wallpaper aqui, indicando todos os software que a gente vai passar hoje. Temos aqui Steam, Boros e alguns outros aqui. Então, sem muita enrolação, vamos começar logo este vídeo. Bom, antes de tudo, é interessante que vocês saibam qual sistema operacional eu estou utilizando. E bom, pessoal, para saber isso aqui é muito fácil. A gente pode segurar o Ctrl Alt T e digitar Neofet, né, ali em cima, colocar. Vocês já viram aqui já o sistema operacional, algumas informações. Mas também você pode clicar aqui embaixo nas configurações dos sistemas e ir até sobre esse sistema e ver aqui também as mesmas informações, só que de uma forma mais bonitinha, né? Beleza? Aqui tem outras informações sobre o sistema, mas eu estou aqui no KDE Neo, uma distro baseada no Ubuntu Linux. Então, só isso aqui que vocês precisam saber, tá? A interface gráfica é o KDE Plasma e o padrão. O restante é padrão. Certo, pessoal, vamos começar pelo Steam. Bom, pessoal, o Steam, a opção aqui mais, vamos dizer, conhecida, porque ele tem no Windows, né? Então, não é surpresa enorme para ninguém ter o Steam aqui, todo mundo conhece o Steam. Só que como funciona o Steam aqui? Antes de tudo, pessoal, para você baixar o Steam, não é muito difícil não. Você vai aqui na loja da sua distro e só digita Steam. Aqui, ele já aparece. Você tem duas opções. Isso no meu caso, aparece duas opções. A versão aqui com os pacotes do Ubuntu e tem a de Flatpak, né? Que eu recomendo que você baixe essa. Então você baixa aqui a Steam, tá? Você pode baixar complementos também, mas acredito que você não precisa disso, dependendo. Mas beleza, temos aqui a Steam. Como é que eu jogo meus jogos nela? Olha, pessoal, você com a sua Steam aberta aqui, como podemos ver, é exatamente igual a do Windows. Temos todos os jogos aqui na tela, a mesma interface, tudo igualzinho. Porque a Steam já tem a sua versão do software da Steam em si, não os games, mas o software da Steam já tem a versão para o Linux, que como a gente vê aqui, você pode instalar normalmente, ou seja, tem o suporte, que é a versão nativa do software. Ou seja, a gente não está fazendo maracutaia nenhuma para rodar a Steam. É simplesmente a versão nativa aqui do software para o Linux, tá bom? Bom, você tem aqui a sua biblioteca normalmente e você tem os seus jogos aqui listados, ok? Só que quando você abre qualquer jogo, olha só, ele não aparece a opção para baixar, entendeu? Por quê? O jogo é feito para o Windows, entendeu? O jogo é pensado no Windows, é feito, portado para o Windows. Só que a gente consegue rodar no Linux através de uma camada de compatibilidade. A primeira configuração que você tem que fazer quando você entra aqui na Steam, no seu Linux, você tem que vir aqui nas configurações, clicando aqui em Steam, Settings, e nessa opção aqui de compatibilidade, tá? E você vai ativar esta opção. Aí ele vai pedir ele vai reiniciar o aplicativo da Steam. Normal, você deixa ele abrir normalmente. Então ele reiniciou aqui, e agora quando você vem aqui na sua biblioteca e clicar no seu jogo, nesse caso aqui, deixa eu ver, outro jogo. Aqui, olha, já tem o nome instalar já. Por quê? Porque agora você pode utilizar com a camada de compatibilidade feito pela Steam, que ela aparece aqui, que são todas as versões da camada de compatibilidade, beleza? E assim, o mais recomendado que você use é usar o Proton Experimental. Deixa aqui e pronto. Joga seu jogo e em 90% dos casos vai funcionar normal. Mas, como eu sei se o jogo que eu quero jogar, ele não vai ter muito problema rodando aqui no Linux. É simples. Para isso, a gente tem esse site aqui, chamado ProtonDB. É um site onde os usuários colocam seus relatos, né, de forma organizada, é claro. Como está o desempenho, como está a parte técnica dos jogos aqui, utilizando
as camadas de compatibilidade. Por exemplo, aquele jogo é o Just Cause 3. Se eu colocar aqui, Just Cause 3, ele vai pesquisar o jogo e vai mostrar aqui, olha. Quando ele tiver ouro, platina ou nomezinho verde nativo, ele roda bem. Só que é interessante que você lê aqui os relatos aqui de cada usuário, né? Mostra aqui o sistema deles, se rodou bem. A maioria está dizendo que rodou bacana. E mostra aqui a versão da compatibilidade que rodou bem. Nesse caso aqui, ele utilizou o Proton 9.0, que você tem aqui também, olha só, propriedades, você tem compatibilidade e ele usou esta versão aqui. Mas eu recomendo que você só instale essa daqui e só use um inferior aqui na Steam se for necessário, bom? Então desse jeito você vai rodar a maior parte dos jogos. Outra coisa, você pode abrir jogos da Steam em outro launcher aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco. Só mais uma coisa, tem jogos que já são nativos para o Linux e estão aqui na Steam. Um exemplo deles, por exemplo, que eu baixei, acredito que seja o Half-Life, acho que ele é nativo, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele está como nativo aqui na Steam, não sei. Mas, olha só, o CSGO é nativo para o Linux também. Ele tem a versão nativa, ou seja, você não precisa utilizar as camadas de compatibilidade. Como eu sei quais jogos são? Aqui no próprio ProtonDB, você pode encontrar, é fácil. Você volta aqui no site normal, você vai aqui em explorar. Aqui você vai colocar pontuação de usuário, que basicamente vai mostrar os jogos que os usuários relataram uma experiência mais positiva, ou seja, os jogos que rodaram melhor no Linux. E aqui, olha, o jogo que tem avaliação mais positiva aqui, utilizando as camadas de compatibilidade ou rodando no Linux no geral, temos o Portal 2. É um jogo nativo, ou seja, se você comprar ele e tiver aqui na sua biblioteca, você pode jogar ele nativamente. Outros jogos, o que nome verdinho é Terraria, tem a versão nativa para Linux. Stardew Valley, Portal 1 e o 2, né, nativo. O Rimworld também. Temos vários jogos aqui nativos. Euro Truck Simulator 2, temos versão nativa. Left 4 Dead. E aqui a gente tem vários jogos com suporte nativo para o Linux. Olha só, Half-Life 2 também, nativo. CSGO, nativo. Vários jogos nativos você pode observar aqui, tá? São os melhores jogos, porque roda nativamente no Linux. Ou seja, dor de cabeça é zero. Basicamente é isso. Você tem Steam, você compra seus jogos e joga normalmente pelo Proton Experimental. Se tiver algum problema, você vai lá no ProtonDB, vê o que a galera tá falando e segue a dica, tá? E normal, e você vai ser feliz assim, jogando os seus jogos na Steam, beleza? Muito bem, agora vamos para o próximo. Esse aqui é um launcher para jogos fora da Steam. Se você quiser jogar outros jogos de outras lojas, como Epic Games, a GOG, etc. Para você baixar ele, mesmo jeito, você vem aqui na loja, pesquisa Lutris e recomendo que você baixe também a versão Flatpak, para você ter menos dor de cabeça, tá? Você clica nele. Se tiver fonte desconhecida, alguma coisa, você clica aqui e bota FlatHub, tá bom? Aí beleza, temos instalado, sem segredo. Vamos iniciar ele aqui. Aí beleza, pronto. É o seguinte, aqui você tem um Lutris. Vamos colocar em tela cheia. Aqui no Lutris, você tem várias opções aqui. Os seus jogos que você colocou manualmente. Jogos que você jogou recentemente, favorito, alguns sem categoria. E temos as fontes, né? Como eu falei, você pode jogar jogos da Steam. Também pode jogar jogos que você comprou no Ubisoft Connect, aqui, conectando sua conta, respectivamente, na EA App, Epic Games Store, tá? Ou seja, algumas lojas complementares. É o seguinte, aqui tá mostrando no caso, que já vi aqui na Steam, que eu tinha colocado antes. Vocês estão vendo aqui alguns jogos que eu tenho na Steam e eu posso jogar eles, clicando aqui normalmente e jogar. É porque eu não tenho instalado esse, mas aqui ele, se apertar instalar, ele instala e joga normalmente aqui também, bom? Mas o Lutris você pode usar para instalar jogos fora da Steam. Eu tenho alguns exemplos de jogos aqui que eu instalei por outras lojas fora da Steam. No caso eu estava tentando aqui adicionar o The Forest, que eu tenho na Steam por aqui, mas acabou que não funcionou. É recomendado que você jogue aqui mesmo. Olha, eu tenho alguns jogos aqui que eu instalei fora da Steam e funciona assim, basicamente. Você tem aqui a opção de adicionar jogos. Aí você tem várias formas de adicionar jogos. Tipo, temos instaladores do Lutris aqui. Você pode executar o instalador do Windows
com formato .exe, normal. Só que se você tem um jogo seu já tudo certinho lá em uma pasta, ok? E você quiser adicionar aqui, você clica aqui em adicionar manualmente. E basicamente aqui você coloca as informações. O que é necessário para funcionar o jogo é só colocar o nome. Aqui em Runner você coloca o wine e pronto, eu vou fazer um exemplo. Com esse daqui, olha, que eu tenho aqui comprado, tá? Ele é de outra loja, não é da Steam, é de outras lojas aí. Então, eu movi ele para a pasta de downloads. Aí eu coloquei aqui. O nome você pode colocar qualquer um. Eu vou colocar só aqui teste e você coloca aqui New Wine, se for jogo de Windows, se for de Linux, você coloca aqui. E tem os jogos Flatpak também, tá? Mas aí é outra história. Então você coloca aqui, Wine. Aí aqui executável, você vai ter que colocar o .exe do seu jogo, tá? Deixa eu ver onde eu coloquei o meu. Pronto, eu tô aqui. É aqui um dos jogos que eu tinha mostrado que ia adicionar. Você vai colocar aquele mesmo arquivozinho, onde quando você clica, o jogo abre. Vai clicar aqui uma vez só e clicar em OK. Aí beleza, aqui é o executável, tá bom? Você precisa criar um prefixo do Wine, que é como se fosse um mini sistema do Windows, para que esse jogo funcione os arquivos necessários, tá bom? Não é muito segredo, geralmente eu recomendo que você coloque alguma pasta que você conheça bem, você coloca aí um nome aí, bem lembrável. Será, jogo prefixo, Fears. Acho que eu tô errado, mas beleza. Aí, beleza, você colocou aqui, e aí ele vai salvar aqui a pasta, beleza? Opções do Runner, você vai colocar o Proton GE, o mais atualizado, que eu tenho nesse caso, eu tenho esse aqui aí, Proton GE, mais recente. Mas para baixar outros, você pode baixar por aqui, olha. Aqui em Wine, tem uma versão aqui que pode baixar, mas não tem uma versão legal aqui, tá? Essas aqui que eu baixei. Existe outro software para você baixar os wines aqui, né? Que é como se fossem as ferramentas aqui que vai ser utilizada para rodar o seu jogo. Mas eu vou mostrar isso daí no final do vídeo, tá? Muito bem. Quando você baixar o seu wine aqui, você vai selecionar ele, né? Cada versão do wine tem suas próprias características, mas o que eu faço geralmente é só utilizar o GE e o mais recente, tá? O mais atualizado. Saiu uma nova versão aí agora do GE Proton, que tá bem interessante. Tá, aí aqui você tem algumas configurações, não vou comentar essas configurações, porque é um pouco mais complicado e pode demorar o vídeo, tá? Mas basicamente é isso. Aí você bota em salvar. Talvez não apareça aqui a imagem do jogo por causa do nome, tá? Mas dependendo, às vezes aparece certinho a imagem do jogo. Aí você clica duas vezes nele, ele vai abrir. Se não abrir, algo tá de errado, tá? No caso aqui, a gente fez um novo prefixo, aí ele tá criando os arquivos, aí pode demorar até um pouquinho, mas até que foi rápido. Aí ele abre normal, o jogo aqui. Vou deixar só abrir aqui para vocês verem. Aqui no caso ele abriu o jogo, tô escutando um áudio um pouco alto. Se tiver alto aí, desculpe. Mas beleza, abriu o jogo, aí você pode jogar normalmente. Aqui é só um exemplo, né? Aí beleza, você sai aqui e ok. Você pode jogar seus jogos aí tranquilamente desta forma, tá? E, claro, tem outras coisas a explicar aqui, tem algumas coisas a mais, configurações, mas basicamente é assim que funciona, tá? É o Lutris. Então, isso aqui foi o Lutris, beleza? Vamos para o próximo, Heroic Games Launcher. Bom, pessoal, o Heroic Games Launcher assim, eu me compliquei um pouco com ele no começo e ainda tô assim, sei lá, não sei se eu vou utilizar ele, mas uma coisa me animou, tá? Vou explicar para vocês. Vamos abrir ele aqui e para instalar, mesma forma, você vai abrir sua loja e pesquisar aqui por Heroic Games Launcher. Pesquisou Heroic, já aparece, baixou o Flatpak, ok. Outra forma que se você não tiver a loja por algum motivo, você pode baixar aqui pelo FlatHub. Você pesquisa aqui, FlatHub, e FlatHub aqui, você entra aqui no site. Abrir outro navegador aqui, mas você... Então você pesquisa aqui, flathub.org, eu botei .com, aí acabou que não estava abrindo, mas é .org. E aqui você tem todos os softwares que a gente está pesquisando, está utilizando aqui, tá? No caso, o Lutris tem aqui, você pesquisou, aí você baixa aqui. Beleza? Então, não tem dificuldade nenhuma. Mas beleza, estamos aqui, hein? Aqui no Heroic Games Launcher, a gente tem outro tipo de interface, digamos que mais moderna, talvez, né? E aqui você tem várias configurações, tá? Nele. Ele tem configurações semelhantes ao do Lutris.
Ou seja, é bem completo. Eu tenho esse jogo aqui que está funcionando, já está configurado. Olha só, algumas funções aqui, ó, algumas ferramentas. O que acontece? Mas além de ter no começo uma certa dificuldade para executar os jogos aqui no Heroic, eu não estava conseguindo habilitar o Mango HUD, que para vocês que não sabem, o Mango HUD é basicamente um controlador de FPS, semelhante ao MSI Afterburner do Windows, tá? E por que eu quero ter essa coisa? Porque às vezes eu tô pensando em comparativos, tá? Tipo, comparar. Eu tenho um Windows instalado aqui em Dual Boot. De vez em quando eu faço uma comparação de como está o desempenho de tais jogos. Aí às vezes eu utilizo. E também para outras finalidades. Então, aqui no Heroic Games Live não tá funcionando. Mas agora eu instalei lá de uma forma diferente e funcionou certinho, tá? Aqui você tem várias funções de inicialização, etc, etc. Eu vou abrir aqui um jogo aqui que eu tenho, o Vanquish, para vocês verem como é que funciona. Abri aqui o jogo, tá vendo? Olha só. E esses gráficos aí, esse monte de estatísticas, basicamente é o Mango HUD, tá? Que você pode configurar aqui nos jogos. Mas o que acontece? No Lutris não funcionou. Tudo que eu fiz, perdi tudo e nada de aparecer ele, tá? E aqui no Heroic agora tá aparecendo. E normal, você vai poder jogar seu jogo tranquilo aqui também. Para ativar ou desativar o Mango HUD, você segura o Shift direito e aperta F12. Aí desliga. Sobra aqui só para demonstrar essas estatísticas aqui. Bem interessante, na minha opinião, né? Bem legal. Certo, aqui, vamos lá. Voltando. Para você adicionar um jogo aqui no Herói, aqui também é bem semelhante. Você coloca o título aqui, tipo GTA 6. Aí você coloca aqui, aperta embaixo. Parece que for do GTA. Aí aqui você coloca o arquivo que dá inicialização ao jogo, conhecido, né? E pronto, aí você aperta em terminar. Quando você apertar em terminar, antes de você abrir, você vai clicar nesse ícone aqui e vai selecionar o Wine aqui, aí, o mais atualizado. Para baixar o Wine aqui, ele pode baixar as versões aqui mais atualizadas, clicando aqui versão do Wine. Recomendo que você baixe aqui. Se não quiser utilizar os aplicativos que eu mostrarei no final, tá? Então, beleza. Você vai selecionar o Wine aqui, o prefixo, que é onde está a caixa do mini Windows, digamos assim, onde a gente tem. Essas funções aqui, eu recomendo que você ative somente uma, ou essa aqui. E basicamente é isso. Você pode deixar igual. Se você quiser ativar o Mango HUD para aparecer aqui, se tiver instalado. Temos o Game Mode, o Steam Runtime, tá? Tem bastante configuração, semelhante ao Lutris. Mas, assim, de interface, eu prefiro aqui o Heroic, tá? Parece ser realmente bem mais interessante. E devido ao Mango HUD, se eu fosse escolher entre ficar no Heroic ou Lutris, eu ficaria no Heroic. Mas esse aqui é o Heroic, beleza? Um ótimo launcher, muito bacana mesmo, várias funções aqui, olha. Outras em configurações, tem bastante coisa. Mas é isso daqui. Vamos para o próximo. Pessoal, particularmente não sou fã desse, é o Bottles. Você vai instalar ele da mesma forma também, não vou mostrar de novo, tá? Mas é o seguinte, quando você instalar, ele vai ter a tela de instalação, vai instalar bastante coisa e vai parar nessa tela aqui. Aí você aperta em mais e vai adicionar um jogo ao aplicativo. Ele, diferente do Lutris e do Heroic, não é somente para jogo, pode você instalar aplicativos também. Mas então, aquele mesmo jogo lá, Vanquish, eu instalei ele aqui. O que acontece? Você só instalar o Bottles. E depois mesmo que você instala aqui, o Proton GE, no caso mais atualizado que a gente tem agora, é o 10.7, beleza. Aí tá aqui configurado tudo, né? No caso aqui tem que selecionar o arquivo de inicialização, beleza? Deixa eu colocar aqui. Beleza, coloquei o arquivo de inicialização e beleza. Ele vai abrir o jogo aqui, acredito, né? Beleza, ele abre o jogo, tudo. Até o Mango HUD ele tem, se eu não me engano. Eu espero ele abrir aí. Mas assim, você só instalando o jogo assim, sem instalar as dependências, fica uma experiência bem ruim. Ou talvez você não consiga nem abrir seu jogo, tá? Mas o que acontece? Para instalar dependências necessárias, todas, né? É bem demorado, tá? Eu vou mostrar depois, olha. Tá abrindo o jogo aqui. Demora bastante para abrir o jogo aqui no Boros. Como vocês estão vendo aí, já tem esse problema já, né? Demora bastante para abrir. Bom. Na verdade eu selecionei foi outro jogo. Mas beleza, ele conseguiu abrir aqui. Ele consegue rodar os jogos, tá? Só que, assim, em relação ao desempenho, olha, ele tá bem pior do que os outros, tá? Mas vamos fechar ele aqui. Olha, já travou tudo aqui. Por quê? Eu acredito que o Boros, ele não instala algumas dependências necessárias do Windows, né? Olha, ele travou aqui. Beleza, fechou aqui, fechou. Deixa eu fechar aqui o Heroic. Pronto. Ele tem
uma seção aqui, você instalar dependências. Que eu vejo aqui tem umas dependências essencial para o Windows que ele não instalou. Tipo, Alphonse, algumas bibliotecas aqui que você precisa instalar. Só que para instalar é muito demorado. Ou seja, se você quiser ter experiência aqui baixando, não precisa baixar todos. Mas tem uma lista aí na internet que explica, tipo, esses aqui geralmente precisa e tal. Mas assim, não compensa. Mas se você quiser utilizar para rodar aplicativos também e tal, ele é uma excelente escolha, porque ele não só serve para organizar jogos, mas também aplicativos do Windows, tá bom? Então isso é interessante. Aqui tem as configurações dele, tá? Em relação a jogos. Ele não tem muitas, ele tem. Na verdade, tem uma quantidade interessante, né? Você coloca, seleciona um Wine aqui, algumas coisas, mas configuração bem padrão mesmo. Só o suficiente, digamos assim. Mas então, pessoal, esse aqui eu não tenho uma grande experiência para falar, né, do Boros, porque realmente aqui em jogos aqui não consegui fazer ele mandar bem, mas é uma boa ferramenta e pode ser útil sim, dependendo do seu caso, tá bom? Mas esse aqui foi o Boros. E por último, a gente tem o Porte-Proton. Pessoal, o Porte-Proton foi o que eu mais utilizei no começo, assim, porque eu tinha visto um vídeo no YouTube, né, mostrando. Ele é uma ferramenta mais antiga, assim. Abrindo ele aqui, você tem essa interface bem triste, digamos assim, né? Interface bem clean. Poucas configurações assim. Você pode configurar o Wine aqui, né? A versão do Wine que você vai mexer nela, né? Com alguns parâmetros. Tipo, esse aqui eu tenho. E eu quiser mexer em algumas configurações. Mas as configurações dos jogos, você vem aqui, instala ele e coloca. Aí aqui você tem as configurações no Wine dentro do jogo. Cada jogo. Ele funciona assim, ele tem um prefixo dele que já é definido, tipo o default aqui já. Basicamente fica aqui, olha, ele fica aqui, olha, no início. Porte-Proton, cadê? Prefixos, aí ele já tem um prefixo dele aqui. O prefixo dele é 1 GB normal, né? Eu tentei criar outro prefixo aqui, mas não foi uma boa experiência não. Tá? Então, eu recomendo você deixar o default mesmo. E, assim, a vantagem dele é que ele tem muitas configurações em cada jogo, tá? Porque olha só, esse aqui em Base Settings, você olha só o tanto de opção que você tem para mexer nele. Mas, assim, quer dizer que você vai estar ativando e desativando aqui e tudo? Não, eu recomendo que você deixe tudo num padrão. E que no máximo, peraí, o Game Scope desativa, que eu não tenho. Que no máximo você ative, sei lá, Mango Root, se você quiser. Que você ative o Game Mode, que é esse daqui. E ative um desses dois. E o resto pode deixar padrão. Aqui também padrão. Mango Root você pode adicionar mais informações ou menos, de acordo com o seu gosto. E você pode adicionar efeitos no jogo, assim, tipo filtros. É aqui, olha. Aí isso que é interessante nele, né? Que não tem nos outros. Para você ativar esses efeitos, você tem que vir aqui Base Settings e ativar essa opção aqui, aí. VK Basalt. Você ativa ele e aí você vem aqui e VK Basalt pode ativar o filtro que você quiser, beleza? Tem vários filtros aí, você pode ir testando, é bem interessante. E beleza, aí aqui você tem geral, isso aqui você não mexe, deixa aqui no máximo. E beleza, você joga o jogo. Como você adiciona o jogo? É muito simples, você vai lá no inicializar do seu jogo, clica no direito, abrir com, e você seleciona o Porte-Proton. Aí ele já abre essa telinha aqui. Aí você configura o gProton. Você pode baixar o gProton pelas configurações dele. No caso do Porte-Proton em si, não do jogo. Clicando aqui em Wine Settings e Get Order Wine, beleza? Aqui deu um errozinho. Não sei porque tá dando isso agora, mas você aperta aqui, aí você tem uma telinha que você pode escolher uma versão do Wine nova. Ah, acho que tem que clicar aqui, eu acho. Não, deve ter alguma coisa, mas você pode instalar várias versões do Wine. No caso, você instala mais atualizada e joga normalmente. Eu gosto dele bastante porque tem muita opção. Ele é até que bem simples, tá? Só que... Vou agora, tô gripado. Só que ele não tem uma interface bonita, né? A única organização que ele tem dos jogos é esse aqui. Tá? Pode não agradar muito, né? Vai ter os jogos só nisso aqui, mas o que os outros têm, ele tem também. E basicamente assim, é isso. Essas são as formas de você jogar aqui no Lynx. Passamos pelo Steam, pelo Lutris, pelo Heroic Games, Boros, Porte-Proton. E agora vamos para essas duas ferramentas aqui, que são iguais, que são as ferramentas para você baixar o Wine. Bom, pessoal, essas duas ferramentas aqui, o Proton QT e o Proton Plus, basicamente servem para você baixar a versão do Wine, caso o seu launcher não tenha uma interface dedicada. Tipo, o Lutris pode não ter. Aí você vem aqui, clica em gProton e baixa aqui. Se caso você baixou aqui e não apareceu, você volta aqui, apaga, né? No caso, você reinicia o aplicativo e se precisar, reinicia o PC. Mas se não aparecer, baixando assim, pelo Proton Plus, você vem, apaga aqui para liberar o espaço, né?
baixa pro Autumn Up, abre, ele tem a mesma função. Aí você vem aqui, selecione a versão Flatpak, que é o nome Flatpak. Tipo, eu quero baixar para o Lutris aqui. No caso do herói aqui tem dois, tá vendo? Se você for baixar pro herói, você tem que selecionar esse nome Flatpak para aparecer. Aí você coloca, no caso do herói tá aqui, Flatpak, e vai aparecer as que tem, e você pode adicionar a versão, e escolher aqui, ó, o tipo que você quer, e pode escolher a versão também, olha só. Tá vendo? E baixando e pronto, vai aparecer lá normalmente. Então, galera, esse foi o vídeo. Quero agradecer você que permaneceu até aqui. Não é um grande tutorial, é apenas um review assim, geral, sobre todas as formas de você jogar no Linux, né? Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa aí, que você esteja em dúvida. E se você estiver pensando em ligar pro Linux, venha. É muito bacana, divertido, mas você vai quebrar a cabeça às vezes. E tudo bem, é assim mesmo, é a vida. Precisamos crescer, tá bom? É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Adailson out.